Buenas tardes, meu povo. Estamos bem? Sim? Estamos felizes e animados que essa última semana de conteúdo? Eu estou super animada por isso. Nossa, vai ser emocionante acabar. Temos pessoas nas salas auxiliares? Não, não temos. Olha só. Era de se esperar, né? Bom, então vamos lá. De avisos mesmo, nós não temos nenhum, assim. O único é sobre o estudo dirigido, que o próximo agora é de revisão, né? E como aconteceu com o estudo dirigido que precedia a avaliação de vocês, que vocês têm que fazer um mapa mental, um resumo de estudo de vocês, esse estudo dirigido ele só é concluído depois que você faz as questões e submete o mapa mental, tá bom? Então, sem fazer toda a atividade, a gente não contabiliza a nota, tá bom? Então, não adianta fazer pelas metades, tá? Como o conteúdo acaba quarta-feira, não faz muito sentido liberar antes, né? E vocês ainda têm 15 dias até que seja avaliação, então eu vou deixar para liberar a partir da quarta-feira dessa semana, tá bom? Aí vocês vão ter até o dia da avaliação para fazer ele, tá? Estamos combinadinho? Estamos combinadinho. Bom, vamos lá. A semana passada, a gente viu o Teorema Fundamental do Cálculo, que é a alma desse nosso curso, né? É o coraçãozinho desse nosso curso. Tudo que a gente faz é para chegar nele. E ele tem muitas e diversos tipos de consequência, tá? Como consequência mais imediata, assim, que a gente tem, é a área de regiões no plano, tá bom? Área de regiões. E então a aula de hoje vai ser isso, tá? A gente tem outros tipos de aplicação também, de integral definida. Por exemplo, volume de sólidos de revolução, que é a aula de quarta-feira. Mas tem uma outra também, que é mais com curva, que é comprimento de curva, comprimento de arco. E aí você pode brincar de parametrização de curvas, mudança de parametrização de curvas. Não vamos entrar nessa seara, mesmo sendo bastante importante para vocês em cálculo 2, tá bom? Mas, na verdade, em cálculo 2, o que a gente faz é só deduzir uma integralzinha, e aí vocês usam ela, tá bom? Mas, nas notas dos professores não tem essa aplicação, mas tem no livro de vocês, tá? Que é comprimento de arco, comprimento de curva. É isso. Então, hoje nós vamos falar de área de regiões. Tá? Quando a gente demonstrou o Teorema Fundamental do Cálculo, eu chamei a atenção para a seguinte situação. A gente demonstrou ele para uma função acima do eixo AX, né? A gente falou, olha, pode estar em qualquer lugarzinho, mas vamos fazer por convenção ela acima do eixo AX, né? Uma função cujos valores em y seja só maior ou igual que zero. E quando eu defini integral definida, eu falei, isso significa a área abaixo da curva, acima do eixo AX, nesse intervalo delimitado, né? Lembra disso? Vem lá para o quadro 1. Então, quando a gente tem uma função contínua em um intervalo fechado, esse intervalo fechado também é chamado intervalo compacto, porque ele é fechado e ilimitado. F grande sendo uma primitiva para F pequeno no intervalo AB aberto. Então, isso aqui é uma maneira muito condensada, muito compactada de se apresentar o Teorema Fundamental do Cálculo na sua primeira versão, tá? Isso aqui é a maneira mais enxuta que tem. Se dadas essas condições, a integral definida da função f' no intervalo AB é a sua primitiva avaliada nos extremos do seu intervalo. Ok? Bom, nessa circunstância em que a função está toda acima do eixo AX, esse símbolozinho de integral definida, a gente definiu como sendo a área abaixo da curva acima do eixo AX, não foi?
Sim? Mas agora a gente pode dar uma cara melhor para essa região, tá? Porque se vocês olharem comigo aqui como consequência, quando a função está acima do eixo AX, qual é a região que eu estou calculando a área? A região em que os x'inhos estão entre A e B e os y's estão abaixo da função, e a área é exatamente essa integral. Eu vou deduzir melhor com vocês isso, tá? Vem comigo. O que a gente vai chamar de região no R2? Região é um subconjunto do plano, ok? É um subconjunto do plano. E como subconjunto do plano, ele vai ter que ter duas ordenadinhas, tá? Uma que está relacionada ao eixo AX e outra que está relacionada ao eixo AY. Então, esse conjunto, ele pode ser escrito da seguinte maneira. X e Y, ele é o par X e Y de R2, tal que o X está em algum intervalo do eixo AX, ou seja, pode estar entre A e B, ok? E esse Yzinho, ele vai ser delimitado por alguma função, tá? Por exemplo, neste caso aqui, a minha função está acima do eixo AX. Então, o meu conjunto de pares do Y são sempre menores ou iguais que a função, mas acima do eixo OX. Ok? Uma outra maneira de ver isso, porque esse conjunto aqui, eu estou pegando ele numa situação muito particular, né? É a região delimitada pela função f, quando a função f está toda acima do eixo AX, no intervalo que x está definido de A até B. Tá? Mas isso poderia ser de maneira muito mais geral, por exemplo. Vocês conseguem entender que regiões no plano, qualquer região no plano, vai depender de curvas. Concordam comigo? Pode pensar o seguinte, ó. Por exemplo, eu quero essa região branquinha aqui. Como é que eu escrevo ela enquanto subconjunto do R2? Se aqui vai até, sei lá, 1, e esse aqui é y igual a 3. Como é que eu escrevo esse retângulozinho como conjunto? O x vai de 0 até 1, e o y vai de 0 até 3, não é isso? Então, isso aqui é o conjunto dos pares ordenados da forma xy de R2, tais que o x está no intervalo de 0 até 1, e o y, os yzinhos que estão aqui no meio, ele está sempre acima do eixo AX e abaixo da reta y igual a 3, não é isso? Tá claro? Tá claro? E se eu fizesse uma outra barreirinha aqui, ó? Aqui é meio. Ok? E se eu quisesse essa região em branco aqui, em que o y aqui é meio? A única coisa que eu ia fazer era tirar esse 0 aqui e colocar meio, né? Porque os y's vão estar entre meio e 3, não é isso? Eu quero escrever essa região aqui como sendo um conjunto. O x varia de 0 até 1, e o y aqui nesse caso varia de meio até 3, não é isso? Então, essa região compreende a essa região no gráfico. Tá claro isso, gente? Nesse caso, eu estou só falando de região, estou falando de área ainda. Tá? Não estou pensando em área ainda, estou pensando só em região. Conjunto de pontos do R2. Tá? Os conjuntos dos pontos que moram aqui, eles estão entre 0 e 1, e acima de meio e abaixo de 3, em y.
tá? Eles sempre vão estar num subconjunto desses. Ok. Então, a aula de hoje nada mais é que identificar regiões e calcular as áreas dessas regiões. É isso a aula de hoje, tá? Então, a gente pode ver essa região tanto descrita assim, por exemplo, essa, né? A gente pode ver essa região descrita assim, quanto subconjunto. A gente pode ver ela graficamente assim. Eu poderia dizer que a região delimitada pelas retas y igual a 3, y igual a meio, x igual a 0 e x igual a 1, por exemplo, certo? É a região delimitada por essas retas, essas duas, x igual a 0 e x igual a 1, y igual a meio e y igual a 3, certo? Então, é outra maneira de escrever isso. Então, eu já dei 3 apresentações para a mesma região, enquanto conjunto, enquanto gráfico, enquanto subconjunto da R2 e enquanto interseção de curvas. Tá bom? Então, tá bom. Então, voltando aqui para o nosso resultado do Teorema Fundamental do Cálculo, quando eu tenho uma função definida no intervalo fechado AB, que é contínua, e uma primitiva para ela no intervalo AB, a integral definida de f pequeno em AB é este número, né? Sua primitiva avaliada nos extremos do intervalo. É este número. A gente define este número como sendo a área determinada pela função no eixo, para x variando de A até B, se essa função for maior ou igual que zero. Então, sempre que essa função estiver acima do eixo AX, essa região, que é do x variando de A até B, com y variando de 0 até f de x, essa região recebe como área exatamente este número. Como propriedade, a gente tinha lá do Teorema Fundamental do Cálculo, que se essa função está sempre acima do eixo AX, a sua integral definida também está. Então, de fato, isso daqui determina a área dessa função, tá? Nesse intervalinho AB. Porque a área é sempre maior ou igual que zero, né? 0, 0, não, mas, enfim, só quando isso aqui for zero. Ok, então, área de regiões. Área de regiões em que elas estão toda acima do eixo AX, e essa região é delimitada por uma curva só, a gente já sabe calcular essa área, que é assim. Vamos para um exemplo, que é o exemplo que a gente construiu ao longo das nossas aulas todas. E aí eu vou mostrar para vocês todas essas maneiras aqui de ver o mesmo exemplo, tá? Você pode escrever o seguinte: calcule a área delimitada pela curva f de x igual a x ao quadrado no intervalo de 0 até 1. Bom, bora fazer o desenho disso? Essa curva é um quê? Que curva que é essa, gente? Um arco de parábola, ótimo. Que eu só quero a banda de 0 até 1, né? Então, eu só quero essa banda de cá. E aí, eu quero a área delimitada por essa curva nesse intervalo. Então, eu quero essa arinha aqui, não é? Concordam comigo? Concordam comigo? Se eu tivesse escrito a área entre as curvas y igual a x ao quadrado, x igual a 1
y igual a 0, é a mesma coisa, né? Y igual a 0, x igual a 1 e y igual a x ao quadrado. Concordam comigo? É a mesma coisa? Sim? Concordam comigo? Então, é a mesma coisa que se eu falasse, se eu desse essas 3 curvas e pedisse essa área. Que é a mesma coisa, já por todos esses resultados que a gente tem para trás, que identificar, bom, a gente pode escrever essa região também, né? Essa região também a gente pode escrever ela como sendo o conjunto dos pares da forma x e y, lá do cartesiano, tais que o x está entre 0 e 1, né? O x está entre 0 e 1, e o y está entre 0 e x ao quadrado. Não é isso? Está abaixo de x ao quadrado e acima de 0. Abaixo de x ao quadrado e acima de 0. Concordam comigo de verdade verdadeirinha? Que é a mesma coisa? Que todos esses objetos são a mesma coisa? De verdade verdadeira? Está claro para todo mundo isso? A gente vai precisar disso a aula que vem também, tá? E vocês vão precisar isso demais da conta para cálculo 2. Então, a hora de deixar isso bem maduro é agora, tá bom? Então, tá bem. Bom, então, se eu quero a área dessa região, e essa região eu posso olhar graficamente, eu posso olhar como conjunto, eu posso olhar como subconjunto de curvas que estão delimitando. A área dessa região é o quê? A integral definida, com x variando de 0 até 1, da função x ao quadrado. Está claro para todo mundo o que é isso? Está claro? A área delimitada por essa curva no intervalo de 0 até 1, que é a mesma coisa que a área entre essas curvas, que é a mesma coisa que esse conjunto, que era a área desse conjunto. Essa integral definida. Quanto que dá isso, gente? Vamos falando, por favor? Não estou ouvindo. Se vocês não participarem, vai ser difícil. Para x variando 1, de 1 até 3, isso aqui me dá 1/3. Ok. Mas esse aqui é o caso mais simples do mundo, né? Que é quando a função está acima do eixo AX. Outra coisa, outra pergunta natural que vocês podem fazer é, e se a curva estiver abaixo do eixo AX, o que vai acontecer? Já já a gente vai perceber. Até lá a gente vai dar um passo um pouquinho maior, que é o seguinte. Vamos pensar aqui. Aqui eu tenho a área de uma região delimitada só, a gente pode pensar delimitada só por uma curva, né? Ou então que a outra curva é y igual a 0, certo? E se essa curva y igual a 0 aqui fosse uma outra curva qualquer, G? A minha região seria essa, ok? Mas e a área? A área vai ter que depender dessas duas regiões, obviamente, né? Vamos ver lá no quadro 3 o que é que acontece? Então, a situação é a seguinte agora. Eu tenho uma região determinada por um intervalo x e y, com x variando de A até B, e o y varia de uma função g de x até uma função fzinha de x. E só para facilitar nossa vida neste momento, essas duas funções estão acima do eixo AX, tá? Fg de x são positivas. No caso geral, a gente já bota elas cada uma num canto, não tem problema, tá?
Mas para deduzir, vamos pegar como sendo duas curvas quaisquer. Pegar estritamente positiva. Tá? Então, a situação que a gente tem é mais ou menos a seguinte. Como é que seria essa região aí? Essa região está morando no intervalinho de A até B. Ok? Quem é a função que está acima? Função f, né? Então, suponhamos que a função f seja essa, determinada no intervalinho AB. Isso aqui é a função f. E suponhamos que a função g seja essa. Tá? A minha pergunta é, qual é a área desta região aqui em branco? Então, o que eu quero é a área de R, né? Concordam comigo que essa região R é exatamente esse conjunto de pontos, né? São os pontos Y que estão acima de G e abaixo de F, ok? Para X determinado no intervalo AB. É exatamente esse conjunto de pontos, não é? Então, eu quero a área desta região. Tá? Bom, como é que eu calculo a área desta região? Graficamente, vocês concordam comigo que seria suficiente eu fazer a área determinada pela F menos a área determinada pela G? Concordam comigo que é suficiente? Pego a área da F, que é isso tudo. A área da função f, determinada pela função f, que é isso tudo. E daí eu tiro o laranjinha, né? Que é da área determinada pela função g. Bom, a área da f e a área da g, se as duas estão acima do eixo OX, a gente já sabe calcular essa área, não sabe? Que é a integral definida. Então, isso aqui é a integral definida em AB, da f de x d de x, menos a integral definida de A até B, de g de x d de x. A integral da diferença, a diferença das integrais, né? Então, a área da região R é igual à integral de A até B da função que está acima menos a função que está abaixo. Ok? Sim? Em alguns livros, em algumas referências bibliográficas, vocês podem encontrar um módulo aqui, como sendo o módulo da diferença. Tá? Inclusive, no nosso livro-texto faz assim. Por que que eu não gosto disso? O módulo ele só faz sentido quando você não responde quem está acima e quem está abaixo. Mas para você falar da integral do módulo, você tem que ter quem está acima e quem está abaixo. Como que você some com o módulo dentro da integral? Bom, o módulo da diferença. O módulo da diferença. Isso daqui é igual à própria f de x menos g de x, se a f de x está acima da g de x, né?
Porque isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, a f está acima. Isso daqui é menos a f de x menos g de x, se essa diferença aqui é menor que zero, ou seja, se a f está abaixo da g de x. Então, percebam que eu não gosto de usar módulo, porque para a gente eliminar o módulo, a gente tem que responder exatamente a pergunta inicial. Qual é a função que está acima? Qual é a função que está abaixo? Tá? Então, a integral, a área de uma região delimitada por duas curvas é a integral nesse intervalo de integração da função que está acima menos a função que está abaixo, tá? O módulo é equivalente? É equivalente, porque para você sair dele, você tem que descobrir quem está acima e quem está abaixo, tá bom? Então, é equivalente. Mas eu acho que isso aqui fica mais confuso, tá? Porque nem sempre a diferença... O módulo da diferença, não necessariamente ele é maior ou igual que zero. Então, você tem que tomar um cuidadinho aí para você poder eliminar esse módulo, tá? E isso pode gerar bastante confusão. Então, não gosto assim. Então, eu tenho que saber quem é que está em cima e quem é que está embaixo. Então, tá bom. Agora, tem um resultado que é muito importante, que, na verdade, ele é a generalização disso, tá? Porque até esse momento eu peguei duas curvas que estavam acima do eixo AX, né? Mas eu não preciso tomar curvas que estão acima do eixo AX tão somente. Por quê? Vocês lembram que lá da primeira aula eu disse que a área é uma propriedade intrínseca ao objeto? O que significa isso, professora? Significa o seguinte: a área desse quadradinho, retângulo, né, no caso, de lados 1 e 2, é a mesma área desse retangulinho, não é? De lados 1 e 2. A posição no espaço não interfere na área. Por isso que é uma propriedade intrínseca ao objeto. Tá? A posição no espaço não interfere na área. Tá bom? Por isso que é melhor falar lado vezes lado do que base vezes altura. Tá? Por isso que é melhor lado vezes lado. Mas é isso. Então, quer dizer então que a área dessa região, estando aqui acima do eixo AX, é a mesma coisa que se essa região estivesse aqui embaixo? É a mesma coisa. E é exatamente isso que nós vamos demonstrar agora. Tá bom? Então, bora lá. Em geral... Está entendido aqui, até aqui? Está entendido? Tá. Então, em geral, não vou escrever fulana acima de Beltrana, não sei o que não, tá? Vou só fazer o desenho. Suponhamos, então, que eu tenho aqui a minha função f, e que aqui eu tenho a minha função g. Okay? E esse aqui seja meu intervalo AB. E aí eu quero saber a área desta região. Ok? Bom. Então, tá bom. Como é que a gente faz? Bom, aqui eu tenho, mesmo que seja só uma bandinha, tem uma parte passando para baixo do eixo AX, não é? Qual que é a estratégia? Se você pegar o ponto mínimo dessa função g, por exemplo, esse aqui, né? Que no caso já está meio
ilustradinho. Suponhamos que ele seja menos m, tá? Ele é o ponto de mínimo. Se eu, do mesmo jeito que eu fiz com o quadradinho, eu dei uma rotacionada nele, né? Eu apliquei só uma transformação geométrica nele, tá? Que não perturba, como é que chama? Não contrai, não estica, nada disso, tá? Eu só mudei ele de composição no espaço. Então, se eu pegar essa mesma região e subir de tal forma que esse ponto M fique positivo, sacou? Se eu fizer uma translação dessa região, vou subir ela para cima do eixo AX, sacou? Entenderam o que eu vou fazer? Então, eu vou subir essa região. Como é que você sobe essa região? Eu tenho que subir F de M, ok? E tenho que subir G de M, tá? Eu tenho que sair dessa parte negativa. Então, se eu somar M em G, eu subo para cá. Concordam comigo? Mas como eu quero preservar a região, do mesmo jeito que eu subi M de G, eu tenho que subir M de F, tá? Senão não faz sentido. Senão a sua região é alterada. Então, essa daqui, vou tentar fazer a mesma curvinha, tá? Marromeno. Pronto. Ficou tipo que nem, vai. Dá para aceitar. Então, essa funçãozinha aqui, em laranja, é qual? É a função g mais m, né? Que eu subi m unidades dela, ok? E essa função roxinha aqui, que está bem longe de ser essa. Oxi. Ok. Essa daqui é f mais m, né? Peguei a f também e subi. Então, essa daqui ainda é a região R que eu tinha antes. A região R é a mesma, tá? Eu subi todo mundo com a mesma distância, tá bom? Então, tá bom. Então, essa região aqui a gente não sabia calcular, mas essa daqui a gente já sabe, não sabe? Porque está todo mundo acima do eixo AX. Então, tá bom. Então, bora calcular ela. Então, o que é a área da região R? A área da região R é a área abaixo da F mais M, certo? Menos a área abaixo da G mais M. Concordam comigo? Sim? Então, tá. Então, isso daí é a área da função F mais M menos a área da função G mais M. Então, isso aqui é a integral de A até B da função f de x mais m, d de x, menos a integral da função de A até B da função g de x mais m, d de x. Integral da soma das integrais. O domínio de integração é o mesmo, então eu posso juntar, perdão. Então, isso aqui fica o quê? F de x mais m menos g de x mais m. A importância dos parentes. Eu estou somando e estou subtraindo m, né? Então, que valor que me dá isso? A integral de A até B, f de x menos g de x,
d de x. Ou seja, independe se a minha função vai ter parte negativa nela. Tá? Se a região que eu quero calcular a área pega partes negativas ou não. Não tem problema. Tá? A sacada é entender qual é o meu intervalo em que as duas funções estão definidas e a área que eu quero calcular é só pegar quem está acima menos quem está abaixo. Ok? E aí você consegue identificar qual que é a área. Tá massa? Tá massa? Então, tá bom. Então, isso que a gente mostrou foi exatamente o que eu disse, né? Que a posição no espaço não interfere no valor da área, né? Isso é uma propriedade intrínseca da região. Vamos para um exemplo. E esse exemplo, ele é importante, porque tem uns YouTube da vida aí que ensinam uns troços errados para vocês. Só para vocês ficarem cabreiro com essas coisas. Eu quero calcular a área total, delimitada pela curva f de x igual a x ao cubo, no intervalo de menos 1 até 4, até 1, tá? Vem comigo? Bora. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente pensa quando vê um exercício como esse é tentar identificar essa região, né? Porque a função y igual a x ao cubo, a gente sabe fazer o gráfico dessa curva, né? Então, a primeira coisa que a gente vem, pelo menos até essa altura do nosso conhecimento desse tipo de cálculo, é tentar fazer o gráfico dessa curva. Tá? Um troço mais ou menos assim. Vou aumentar aqui a escala para não ficar muito ruim. Então, vamos fazer como sendo tipo até aqui, menos 1. Tipo até aqui, 1. Então, qual é a região que eu quero? Delimitada por essa função de menos 1 até 1. Então, eu quero essa região e essa região, não é isso? Quero esse negocinho aqui. A área total, tá? Então, é a soma dessa área com essa área. Posso chamar aqui de A1 e aqui de A2. Eu vou fazer da maneira menos esperta, e depois eu mostro de uma maneira mais esperta para vocês, tá? Mas a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: a integral definida de uma função é igual à área ocupada por essa função? Essa é a minha pergunta. Ou seja, a integral definida de menos 1 até 1 dessa função x ao cubo, esse valor me dá a área dessa região, tá?
O que é o valor dessa integral? X à quarta sobre 4, variando de menos 1 até 1. Isso aqui me dá 1 quarto menos 1 à quarta, positivo, menos 1 quarto dá 0. A integral definida me dá 0. Existe área 0? Não, tanto porque eu estou vendo essa área, né? Não estou vendo sozinha, vocês também estão vendo isso, não estão? Isso aqui é a área, né? É um negocinho aqui, é um espacinho. E a única justificativa lógica que faria sentido é pensar, não, é essa menos essa área, ou então essa área mais essa área, essa daqui é negativa. Existe área negativa? Não faz sentido, né? Tá? Não faz sentido isso. Então, não é só chegar à curva e vral, colocar no intervalo. Não, espera aí. Muita hora nessa calma, tá? A integral definida significa 0. Mas não a integral definida, neste caso, não significa a área determinada para essa curva. Por que que não? Porque eu tenho uma banda negativa, né? Só a banda positiva, sucesso, mas eu tenho a banda negativa. Aí dá ruim. Tá bom? Então, essa era a primeira observação, mas vamos calcular essa área, então, essa região. Como é que eu posso escrever essa região? Tá? Posso escrever ela de algumas maneiras. Por exemplo, a região A1, vamos pegar da região A1 primeiro. A1. Ela é o conjunto dos pontos de 0 até 1. XY tais que o x varia de 0 até 1. E a função é acima do eixo AX, x ao cubo. Percebem comigo que nesse caso aqui eu posso pensar como sendo duas curvas, né? Essa curva aqui, quero outros recursos didáticos. Essa. Posso pensar como sendo a área entre duas curvas aqui também. Quais curvas? X ao cubo e y igual a 0, não é isso? Quem está acima, x ao cubo. Quem está abaixo, 0. Ok? E a área, e quem é a região 2? A2 é o conjunto dos pontos x e y, tais que o x varia de menos 1 até 0. E o y varia, está aqui no meinho, né? Quem está acima, y igual a 0. Quem está abaixo, x ao cubo. Então, varia de x ao cubo até 0. Está claro isso para todo mundo? A próxima aula a gente vai pegar daí, tá? Tá claro isso para todo mundo? Se vocês não choram, eu entendo que tá. Tá bom. Então, eu tenho as duas regiões. Quero achar a área das duas regiões, que eu quero a área total. Então, é achar a área dessa mais a área dessa, não é isso? Então, é isso. Então, quem é a área total? Essa é a área da região A1, mais a área A1 mesmo, da região A2. Okay. Quem é a área da região A1? A função que está em cima menos a função que está embaixo, né? No intervalo de 0 até 1. Intervalo de 0 até 1, função que está em cima, x ao cubo, menos a função que está embaixo, que é 0. Mais a integral de menos 1 até 0, da função que está em cima, que é 0,
menos a função que está embaixo, que é x ao cubo. Ok? Agora vamos resolver isso. Por um lado, isso dá x à quarta sobre 4, variando de 0 até 1. Por outro lado, isso me dá menos x à quarta, por causa desse menos, variando de menos 1 até 0. De cá eu tenho 1/4. De cá eu tenho para 0 não dá nada. Esse menos daqui é esse menos. Vai ser 0 menos, para x igual a menos 1, menos 1 à quarta sobre 4. Das vezes, parente é importante. Aqui, 1/4, menos 1/4 à quarta dá 1. 1 com esse menos, menos 1. Com esse mais, mais 1. Então, deu mais 1/4, deu 2/4, que é o mesmo que meio. Tá vendo que o valor é diferente? Tá? Isso aqui não significa área. Esse aqui significa. Um comentário muito esperto, quando eu disse para vocês que tem um jeito mais esperto de você pensar. A função x ao cubo é uma função simétrica em relação ao eixo AY. Tá? Ela é simétrica. E o meu intervalo de menos 1 até 1 também é simétrico em relação ao eixo AY, não é isso? Sim? Então, calcular a área total é a mesma coisa que calcular 2 vezes essa área 1, não é isso? Certo? E, de fato, é isso que as contas dizem, né? Porque essa daqui é a área 1, que é 1/4. Se eu fiz 2 vezes 1/4, dá isso. Tá? Então, uma maneira mais esperta de se pensar seria esse. É uma função simétrica em relação ao eixo AY. O meu intervalo de integração também é simétrico, tá? Porque se fosse de menos 2 até 1, não ia dar bom. Tá? Mas essa regiãozinha, ela é simétrica a essa. Então, a área total é 2 vezes essa área. Tá bom? Então, tá bom. Mas fiquem atentos, tá? Quando você passa para o eixo, para baixo do eixo AX, não é que a área fica negativa. Tá? É porque eu estou pegando o y menos a função. Tá bom? Y igual a 0 menos a função. Estou fazendo esse menos esse. Tá? Não existe área negativa. Tá bom? Então, tá bom. E agora? Tá entendido até aí? Tá? Vamos fazer um outro exercício, que agora a gente já começa a ficar um pouquinho mais geral ainda. Tá? Até esse momento, eu tinha a região delimitada por 2 curvas quaisquer, mas eu te dava um intervalo em que elas estão definidas. Tá? Eu te dei o intervalo em que elas estão definidas. Eu posso chegar para ti e só falar assim, calcule a área delimitada pelas curvas. Pá! Ok? E é isso que a gente vai fazer. A partir desse exemplo, a gente vai deduzir um algoritmozinho para cálculo de áreas, para cálculo de área de regiões delimitadas por curvas, tá bom? E aí a gente finaliza a aula de hoje. Tá joia? E eu finalizo com um exercíciozinho meio desafio. Não tem cara de exercício de prova, jamais ia cair um troço desse nas provas de vocês. Mas ele é para quem quer um testezinho, um desafiozinho, ele é bacaninha, tá? Beleza. Bom, como que a gente pode começar a sofisticar esse nosso problema de área entre regiões, a área de regiões, né? Ou área delimitada por curvas?
Claro que vocês aprenderam já a fazer gráfico, né? Saber é outra coisa, pelo menos vocês já aprenderam a fazer. Mas então vocês poderiam fazer o gráfico das curvas que eu vou dar para vocês, calcular a área entre elas, certo? Mas isso não é viável, isso não é prático. Então, o método que a gente vai aprender logo menos, ele vai resolver todos os problemas sem você precisar fazer essa região, ok? Até lá, vamos fazer um exercíciozinho antes, que ele vai induzir o que a gente precisa. Encontre a área. Pronto, eu te dei duas curvas que aparentemente a gente sabe calcular, fazer essa região, né? Entre elas. Vamos usar ainda esses conhecimentos que a gente tem, tá? Vamos fazer essa região, o desenho dessa região. Eu vou chamar isso aqui de F e essa daqui de G. Tá? Bom, o gráfico de F é o quê? Um arco de parábola. É uma paradinha assim. Beleza, essa daqui é a F. E a G? É uma parábola com concavidade voltada para baixo. E quais são as raízes? Quais são as raízes de G? Quando que G de x é igual a zero? Quando menos x ao quadrado mais 4x é igual a zero. Tu bota x em evidência, fica menos x mais 4, né? Então, x igual a zero e x igual a 4 são as raízes, não é isso? Então, ela vai tocar aqui. 1, 2, 3, 4. E para cá também. Eita, não ficou muito bom esse gráfico aqui, não. Vida que segue. Tá ótimo. Aqui é 4. Certo? Então, a região que a gente quer calcular a área é a região delimitada por essas curvas. Qual que é a região delimitada por essas curvas? É isso aqui, não é? De tudo isso que eu fiz, o que eu consigo calcular a área é só esse camaradinho aqui em roxo, né? Concordam comigo? É só esse camaradinho aí em roxo que faz sentido calcular a área. Tá? A área delimitada por essas curvas. Tá bom? Poderia também. Poderia também. Poderia também. Só que daqui a gente iria pegar até aqui uma parada e depois adicionar dessa só, né? Que aqui seria o ponto de interseção, até essa, e depois adicionar essa, né? Poderia também. Estava pensando nisso agora. Mas vamos calcular essa daqui. De qualquer forma, esse exercício ele mostra para a gente uma coisa muito importante, que é o seguinte:
Se eu não te dou o intervalo em que eu quero calcular a área, eu preciso achar esse intervalo, tá? E como que você acha o intervalo, esse intervalo? O primeiro é x igual a 0, né? E esse outro ponto aqui? Você acha esses dois pontos fazendo o quê? Quando que uma função é igual à outra? Tá? Quando que a função f, que a gente pode chamar de pontos de interseção. O que eu preciso achar é o intervalo onde essa interseção está definida, né? Qual é o intervalo da minha região? Então, eu tenho que achar esses pontos de toque, esses dois pontos de toque, ou pontos de interseção. Como é que você acha pontos de interseção? Bom, você faz quando a função f foi igual à função g, né? Quando que essas duas funções são iguais? Quando x ao quadrado for igual a menos x ao quadrado mais 4x. Bota todo mundo para o mesmo lado. Quando 2x ao quadrado menos 4x foi igual a 0. Pode resolver de qualquer maneira, bota em evidência, Bhaskara, escolhe a sua preferida. Colocar em evidência para evitar fadiga. Ok? Então, é quando x é igual a 0, quando x é igual a 2. Quando x é igual a 0, esse aqui é o ponto de toque. Quando x é igual a 2, é esse camarada aqui, né? Viu que estava péssimo o meu desenho? Eu tinha identificado. Bem ruim de escala. Mas vocês entenderam. Então, tá bom. Então, eu achei em x, certo? Achei em x. Eu sei quem é a função que está em cima. Quem é a função que está em cima nesse caso? É a função g, né? Eu sei quem é a função que está embaixo, que é a função f. Pronto, eu sei calcular essa área. R. Então, a área da região R é integral. Quais são os meus limites de integração? 0 e 2. Da função que está acima, quem está acima? A g. Menos a função que está abaixo, que é a f. Quem é a função g? Menos x ao quadrado mais 4x. Menos, quem é a função f? X ao quadrado. Dx de 0 até 2. Integral de 0 até 2. Menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 4x dx. Integral de menos 2x ao quadrado, menos 2/3 de x ao cubo. Vou ficar mais esperando vocês, não. Integral de 4x, 4 sobre 2x ao quadrado. Variando de 0 até 2. Para x igual a 0, não vou precisar colocar. Para x igual a 2, aqui dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, é menos 16 sobre 3, mais 4 sobre 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Ok? Para 0 não interfere em nada. Aqui embaixo. Bom, dá para pensar, se eu colocar 6 embaixo, esse aqui eu estou multiplicando por 2, chato. Esse aqui é 8, né? 8. Tá, então embaixo é 3. Embaixo é 3, menos 16. 8 vezes 3, 24. Sobra 8. 8/3. Isso? Isso.
está certo. Função G está acima, função F está abaixo. Ok. Primeiro, faz sentido isso? Faz sentido, porque isso aqui é um número positivo, né? Estou falando de área entre as regiões, tinha que dar positivo e deu. E aí agora eu já comecei a introduzir uma outra ferramenta que a gente vai precisar, que é quando eu não te dou um intervalo de interseção, tá? Qual é o intervalo em que eu quero calcular essa área? Eu não te dou. Eu só falo que é a área delimitada por essas curvas. Tá bom? Ok. E daí, para que a gente faça essa mesma situação que a gente fez agora de maneira mais geral, a gente tem como se fosse um algoritmozinho, tá? Oi. Por favorzinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só saber se tem como corrigir a resposta, que nem faz com integral, se derivando, tem como, para saber se vai voltar. Tá. Derivar só faz sentido até aqui, né? Porque quando que você deriva e tem que dar a função original? Porque você quer verificar se uma é a primitiva da outra, não é isso? Então, você só consegue verificar se a sua integral indefinida está correta. Ou seja, você pegaria essa primitiva, derivando ela, tem que dar esse camarada aqui dentro, ou esse camarada aqui dentro. Tá? Se você deriva isso, o 3 aqui vai embora, fica menos 2x ao quadrado, tá certo? Você deriva esse, fica 4x, tá certo? Sacou? Então, só faz sentido falar de derivada se for uma função. Enquanto número, derivada de número vai dar 0, e aí você fala, ups, deu uma merda, sacou? Mas enquanto primitiva, faz sentido sim, você derivar para ver se a sua conta está certa. Beleza, então vamos partir para um objeto um pouquinho mais geral. Então, eu vou te dar duas funções quaisquer, ou duas curvas quaisquer, e eu quero que você calcule a área daquela região, delimitada pelas duas curvas, tá? Área da região R, delimitada pelas curvas FG contínuas. Beleza. Então, a gente precisa saber o quê? Eu preciso saber quem é essa região, né? Bom, essa região, para que a gente escreva a região, a gente precisa saber onde lá o x está delimitado, certo? Qual é o intervalo em que o x está definido, ou seja, o a e o b. E eu preciso achar quem é a função que está acima e quem é a função que está abaixo, não é isso? Para que eu tenha essa região. Então, é isso que a gente precisa saber. Como é que eu vou achar os intervalinhos, o a e o b? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? O a e o b são identificados a partir dos pontos de interseção entre as duas funções, tá? Então, para eu achar
achar A e B, o que eu faço? Interseção, né? Posso fazer assim. São os pontos de interseção. Ou seja, quando que a F é igual a G. Isso vai me dar 2 pontos, tá? Porque se eu vou falar delimitada, tem que ser um conjunto fechado, tá? Se é delimitado, é um conjunto fechado. Então, tem que ser 2 pontos, tá bom? E daí, então, daqui, dessa igualdade, um desses pontos, que é o menor, vai ser o A, e o outro ponto, que é o maior, vai ser o B, ok? Aí, eu achei meu intervalinho AB. Ok. Aí, agora que vem a dificuldade, supostamente. Quer entender como é que, de maneira geral, sem ter que fazer gráfico, nada, como é que eu vou descobrir qual que é a função que está acima e qual que é a função que está abaixo? Lembram-se de um resultadinho, de um passado não muito distante na vida de vocês, chamado Teorema do Valor Intermediário? Ele dizia, eu vou traduzir ele para o nosso ambiente, tá bom? Teorema do Valor Intermediário. Traduzindo ele aqui para a gente, tá? Eu tenho 2 curvas contínuas. As 2 curvas são contínuas, tá? E eu achei um intervalo, o único intervalo em que elas se conectam, que elas se tocam. Que é esse intervalinho aqui, que é A e B, certo? O teorema do valor intermediário, ele vai dizer o quê? Como as funções são contínuas em AB, e elas não se tocam em outros pontos, a não ser esses, para qualquer pontinho que eu pegar entre A e B, tipo um pontinho C, se essa daqui for a F, essa aqui for a F, essa aqui for a G. Se a F, o pontinho F avaliado em C, for menor do que o pontinho G, avaliado em C, você escolhe um ponto dentro desse intervalo. Compara o valor da função F, o valor da função G dentro desse intervalo. Se nesse intervalinho o valor assumido pela F for menor do que o valor assumido pela G, na verdade você consegue estender isso para todo o intervalo AB. O que faz todo sentido, né? Visto que as funções elas não vão ter outros toques a não ser esses. Esses são os únicos 2 toques que ela tem. Elas são contínuas, então ela não vai fazer assim. Uma não vai cruzar a outra de novo, sacou? Esses são os únicos 2 pontos de toque, aqui dentro desse intervalo. Então, elas não vão se encontrar de novo. Qual é a única possibilidade da função f ao longo desse intervalo passar a ser maior do que a função g? Se elas se cruzassem, né? Concordam comigo? Então, se não existem mais pontos de toque aqui no meio, a única possibilidade é, o mesmo que acontece para qualquer ponto dentro do intervalo, vai acontecer para todos os pontos do intervalo, tá? Com toda a função dentro do intervalo. Ok? E aí, como é que a gente escreve isso? Teorema do valor intermediário. Se a F em um ponto C. Bom, a primeira coisa a fazer é, pega um ponto C, dentro desse meu intervalinho AB. Se o F de C for maior do que o G de C, então o teorema do valor intermediário vai dizer que o comportamento da função não vai mudar ao longo de todo o intervalo. Ou seja,
que a função, se nesse ponto a f está acima, em todo o intervalo ela vai estar acima. Isso aqui a gente pode chamar de estrelinha. Ou a outra possibilidade é que se a função g estiver em C, estiver acima da função f em C, o teorema do valor intermediário vai me dizer que essa relação pode ser estendida para todo o intervalo. Ok? Conclusão, se isso aí é A, isso aqui é B. Bom, a conclusão são as áreas, né? Então, a área da função da região A, bom, vamos escrever quem é essa região A, né? Que é alguma coisa nesse sentido. Dois, três. Quem é a região A? Região A vai ser o conjunto dos pontos x, y de R2, tais que o x está entre A e B, né? E o y está entre, a maior é a F, a menor é a G. E a região B é o conjunto dos pontos x, y também, do R2. O A ainda está entre x, o x ainda está entre A e B, e o y agora está acima, abaixo da função g e acima da função f. Ok? Portanto, a área da região A é a integral definida de A até B, de quem? Quem está acima menos quem está abaixo. E a área da região B é a integral de A até B, de quem está acima menos quem está abaixo. Ok? Com isso, a gente deixa tudo generalizado. Eu não preciso dar esse intervalo. Se eu te der só as curvas, você é capaz de achar o intervalo. E mais do que isso, achar quem é que está acima e quem é que está abaixo daquele intervalo. Tá? Ok? Agora, se eu quisesse regiões, por exemplo, como essa região aqui, eu teria que ser mais específica, tá? Eu ia ter que falar que era abaixo dessa, abaixo das duas curvas, sacou? Tá? Quando eu digo só delimitada, eu estou pensando que uma vai estar acima e que a outra vai estar abaixo. Nessa daqui, essa regiãozinha aqui vai ser abaixo dessa e abaixo dessa, sacou? Aí, para isso, eu tinha que ser mais específico, eu teria que pelo menos ter dado um intervalo. Qual é a área da região delimitada pelas curvas no intervalo de 0 até 4? De 0 até 4 vai ser isso aqui tudo mesmo, tá bom? Agora, se eu não te der, seria só essa regiãozinha, tá? Para essa daqui, a gente precisa ser mais específico, tá bom? Então, tá bom. Vamos fazer mais um exercício para acabar?
Nem me lembro qual que eu fiz de manhã. Ah, eu lembro. Lembro bem. Esse aqui é o desafio. Nossa, era esse? Era esse. Vamos fazer esse, e aí eu vou fazer o desafiozinho de cá depois para vocês, tá? Aí fica para vocês pensarem em um outro momento, caso vocês queiram também. Anfa. Ó, vem exemplo 2, 3, exemplo 4. Para esse daqui, a gente até poderia fazer a região. Mas eu já nem quero fazer a região para que a gente não precise sempre, tá? Mas é sempre bom também fazer a região para saber se você está fazendo certo. Então, vamos lá. 4. Encontre a área da região limitada pelas curvas Isso. Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou escrevendo aqui o desafio, tá bom? Ah, podia ter deixado aqui. Paciência. Bom, esse desafio aqui ele é interessante, primeiro porque ele pega as 3 curvas e não só 2, tá? Então, daí, como que vocês vão fazer? Vocês vão olhar as interseções sempre 2 a 2, tá bom? Encontre a área da região S delimitada por essas curvas. Podemos ir? Podemos. Tá bom.
Então, como eu não tenho um intervalo, a primeira coisa a achar é o intervalo, né? Quais são os pontos de toque? Então, o primeiro são os pontos de toque. Vou chamar essa daqui de G. Vou chamar essa daqui de F, só para facilitar a vida. Quando que a função f de x é igual à função g de x? Quando x mais 1 for igual a x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Primeira coisa para saber é se isso aqui tem raízes reais, né? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. De sorte que tem. Então, quem é x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é igual a 2. Quem é x2 menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é menos 1. O menor é o A e o maior é o B. Então, esse aqui é meu ponto A. E esse aqui é meu ponto B. Pronto. Já achei meus pontos de toque. E agora? Agora eu preciso achar quem está acima, quem está abaixo. Vou usar o quê? Teorema do valor intermediário. Pegar algum pontinho no intervalo AB. Intervalo AB é de menos 1 até 2. Que ponto que eu pego aqui no meio? 0. Não sou boba nem nada. F de 0, G de 0. Quem é o F de 0? Para x igual a 0, dá menos 1. Quem é a G de 0? Para x igual a 0, dá 1. Então, quem está acima, se G de 0 é maior do que F de 0, então, pelo teorema do valor intermediário, a função g de x está toda acima da função f de x para qualquer x no intervalo de menos 1 até 2. Ok? Ok. Então, e agora essa área, como é que a gente faz ela? A área dessa região. A gente até pode escrever essa região aí, para vocês irem se acostumando. Quem é essa região, né, que eu quero calcular a área? É o conjunto dos pontos x, y de R2, tais que o x está entre menos 1 e 2, e a função g está acima da f, né? Ou seja, f de x é menor ou igual que y, que é menor ou igual que g de x. Mais ainda, esse é o conjunto dos pontos x, y de R2, tais que menos 1, menor que x, menor do que 2. Quem é a função f? X ao quadrado menos 1, menor ou igual que y, menor ou igual que x, mais 1. Para a gente finalizar, a área da região R, que é essa região aqui, é a integral definida de A até B, que é de menos 1 até 2, da função que está acima, x mais 1, menos a função que está abaixo, x ao quadrado menos 1 dx. Lembrem-se de usar parênteses. Esse menos aí muda o sinalzinho de todo mundo lá dentro. O que é o valor dessa integral? Vai ser x menos x ao quadrado, mais com mais 2 dx. Isso aqui é
x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 mais 2x, variando de menos 1 até 2. Isso me dá 2 ao quadrado sobre 2, 4 dá 2. 2 ao cubo, 8 sobre 3, menos 8 sobre 3, mais 4, menos, para x igual a menos 1, dá meio, menos 1 terço, com esse menos dá mais 1 terço, menos 2. Ok? Menos com esse menos aqui dá mais, então fica 2 com 4, 6, 6 com 2, 8. Então dá 8. Nos terços aqui, deu menos 7, quer dizer, menos 9 terços, né? Menos 9 terços, menos meio. 9 terços dá 3, 8 menos 3, 5. 5 menos meio é o mesmo que 9 meios, né? Um número maior do que zero, que de fato representa a área. Ok? É isso, vamos ficar por aqui. Se cuidem até quarta-feira. Quarta-feira é volume de sólidos de revolução. E a aula, ela costuma ser pesadinha, então dá uma olhada antes, tá? Eu vou deduzir com vocês, mas já dá uma olhada antes. Fiquem bem, se cuidem, até quarta.